Resolução gráfica de problemas de programação linear. A resolução gráfica de problemas de programação linear, ela é útil apenas em problemas bidimensionais. Né? Não dá para usar a resolução gráfica para problemas de utilidade prática. Porém, ela é muito importante porque ela permite visualizar o funcionamento do método simplex e entender melhor a estrutura dos problemas de programação linear. Então, supondo que nós temos um problema de programação linear com duas variáveis, do tipo minimizar C1, x1 mais C2, x2, sujeito a um conjunto de restrições qualquer, e no caso o sentido da restrição, né? Pode ser menor ou igual, igual ou maior ou igual, menor ou igual, igual ou maior ou igual. ABM. Então nós vamos ver os passos para poder resolver esse tipo de problema. Tá? Então para isso nós temos que desenhar a região viável. Para poder desenhar a região viável, eu vou mostrar primeiro como é que faz para desenhar uma restrição única e depois nós vemos como desenhar o problema como um todo. Então, supondo que nós temos uma equação do tipo hx igual a h0, essa equação ela define um hiperplano no meu plano cartesiano. O vetor h, então se eu pegar esse vetor h aqui, ele é normal a essa restrição, tá? Então, todos os pontos que satisfazem a restrição na igualdade, eles estão em cima desse hiperplano. Todos os pontos que estão do lado para o qual aponta o meu vetor h, eles satisfazem hx maior ou igual, no caso aqui maior, né? Hx maior do que o meu h0, e todos os pontos que estão do lado de cá, eles satisfazem hx menor do que o meu h0. Tá? Então, para desenhar essa restrição, o primeiro passo é desenhar o plano cartesiano. Então, um eixo aqui vai representar o meu x1, o outro eixo vai representar o meu x2, tá? Então, só a critério de exemplo, vamos pegar uma restrição aqui, por exemplo, 5x1 mais 3x2 maior ou igual a 2, tá? Essa restrição, ela define um hiperplano, né? Então, todos os pontos que estão nesse hiperplano, eles satisfazem a restrição na igualdade. Eu vou encontrar o meu vetor normal à restrição, que no caso vai ser 5 e 3. Tá? Todos os pontos que estiverem na mesma direção para a qual esse vetor aponta, eles são maiores do que 2, e todos os pontos que estiverem do outro lado são menores do que 2. Então, primeiro nós vamos encontrar onde esse hiperplano cruza com os eixos do plano cartesiano. Eu vou começar igualando x1 a 0. Então, se o meu x1 ele for igual a 0, tá? Eu vou ficar com 5 vezes 0 mais 3x2 igual a 2. Então, eu descubro aqui que o meu x2, quando o meu x1 ele é igual a 0, o meu x2 ele vale 2/3. Tá? Então, com isso, eu sei que quando o meu x1 for 0, o meu x2 ele vale 2/3. Igualando o meu x2 a 0, eu descubro então que o meu x1 ele vale
2/5. Então, quando o meu x2 é 0, o meu x1 ele vale 2/5. Então, agora eu traço a reta que passa por esses dois pontos e eu tenho a minha restrição. Vou desenhar em escala só para ficar mais fácil de visualizar como é que seria isso aqui na prática. Então, no caso, 2/3 vai dar mais ou menos aqui. Então, aqui seria o primeiro ponto. E 2/5, mais ou menos aqui assim. Então, aqui, ó, 2/5, 0. Então, essa restrição, ela passa aqui e aqui. Se eu pegar agora o meu vetor perpendicular à restrição, ele é o vetor 5, 3. Então, eu vou desenhar o vetor 5, 3 aqui. Então, o meu vetor, deixa eu pôr de outra cor aqui, só para destacar. 5, 3. Tá? Então, a minha restrição, ela aponta nesse sentido aqui. Então, eu sei que todos os pontos que estão daqui para frente, eles são maiores ou iguais a 2. Todos os pontos que estão aqui em cima desse hiperplano, no caso essa semi-reta aqui, eles são iguais a 2. Então, dando um exemplo agora num problema completo, então eu vou pegar um problema para usar de exemplo aqui. Então, nós vamos pegar o problema minimizar menos x1 menos 3x2 com as restrições x1 mais x2 menor ou igual a 6, menos x1 mais 2x2 menor ou igual a 8 e x1, x2 não negativos. Nós vamos começar a desenhar as restrições aqui, então. Então, para poder desenhar a restrição 1, eu vou pegar aqui o hiperplano que define a restrição. Eu vou igualar a primeira variável x1 a 0. Eu obtenho x2 igual a 6. Né? Então, eu sei que essa restrição ela cruza o eixo do x2 no ponto 6. Eu vou igualar x2 a 0 e eu vou obter x1 igual a 6. Então, ela cruza os eixos nos pontos 0 e 6 e 6 e 0. Ela define esse hiperplano aqui. Eu vou pegar agora o vetor normal à restrição, que é o vetor 1, 1. 1, 1 aponta nessa direção aqui. Então, eu sei que todos os pontos que estão do lado de cá, eles são maiores ou iguais a 6, e todos os pontos que estão do lado de cá são menores ou iguais a 6. A restrição, no caso, está pedindo os pontos que são menores ou iguais a 6. Então, a restrição está pedindo os pontos que estão do lado de cá. Então, eu vou colocar a setinha aqui para representar o lado dos pontos que satisfazem a restrição. Agora, eu vou para a restrição 2. Então, a restrição 2, menos x1 mais 2x2 igual a 8. Se o meu x1 for 0, o x2 vai ser 4. E se o x2 for 0, o meu x1 vai ser menos 8. Então, ela vai cruzar no ponto x1 igual a 0, no ponto 0, 4, e no ponto menos 8, 0. Então, esse ponto seria mais ou menos aqui, menos 8. Então, seria mais ou menos aqui, menos 8, 0. Tá? Então, essa restrição, ela define uma reta, passa nesses dois pontos. O vetor perpendicular a essa restrição é o vetor menos 1, 2. Então, ele aponta para cá. Então, com isso, eu sei que todos os pontos que estão desse lado aqui da restrição, eles são maiores ou iguais a 8. E todos os pontos que estão do lado de cá são menores ou iguais a 8. Como a restrição está pedindo, ela é do tipo menor ou igual, nós estamos interessados, então, nos pontos que estão do lado de cá. Tá? Então, a região viável desse problema, ela é a região que satisfaz todas as restrições. Então, eu tenho que...
x1 tem que ser maior ou igual a zero, x2 tem que ser maior ou igual a zero, eles têm que satisfazer a restrição vermelha e tem que satisfazer a restrição azul. Então, isso me dá essa região viável aqui, todos esses pontos que estão nessa área colorida. Esse daqui é a região viável do meu problema. Então, eu sei que todos os pontos que estão aqui dentro desse poliedro, eles são soluções viáveis para o meu problema inicial. Agora, para poder encontrar o ponto que otimiza esse problema, nós vamos desenhar um vetor correspondente à função objetivo. Tá? Então, se eu imaginar que a função objetivo ela define também um hiperplano, o vetor perpendicular a esse hiperplano seria o vetor menos 1, menos 3. Então, esse é o vetor menos 1, menos 3. Então, se eu imaginar que existe aqui um hiperplano correspondente à minha função objetivo, eu sei que na direção desse vetor aqui, a minha função objetivo ela aumenta. Tá? Enquanto na direção contrária, a minha função objetivo diminui. Então, como eu tenho um problema de minimização, eu vou pegar a direção contrária do meu vetor perpendicular à função objetivo, do meu gradiente da função objetivo, que é essa direção aqui. Eu sei, então, que nesse ponto aqui, ó, que é o ponto 0, 0, a minha função objetivo ela vale 0. Se eu pegar o meu hiperplano da minha função objetivo e andar com ele na direção que aponta esse vetor que eu desenhei, quanto mais eu ando, menor fica a minha função objetivo. Quanto mais eu ando na direção contrária, maior fica a minha função objetivo. Então, nessa direção aqui, que é a direção do gradiente, ela aumenta, e na direção contrária ao gradiente, ela diminui. Então, o máximo que eu consigo andar com esse hiperplano sem deixar a minha região viável é nesse ponto aqui, né? Se eu andar mais do que isso, né, então pontos que estão aqui, eles estão fora, eles são inviáveis. Então, esse ponto aqui, ó, ele representa o máximo, o deslocamento máximo desse hiperplano correspondente à função objetivo. Então, é a nossa solução ótima. Para eu poder encontrar de fato quem é esse ponto, eu verifico aqui que ele é um ponto que está na interseção das duas restrições. Tá? Então, eu vou ter o sisteminha x1 mais x2 igual a 6, menos x1 mais 2x2 igual a 8. Então, o ponto que está na interseção dessas duas restrições, ele satisfaz as duas restrições ao mesmo tempo. Então, ele satisfaz essas duas igualdades. Então, para poder determinar esse ponto, eu preciso resolver esse sistema que tem duas equações lineares. Então, se eu isolar o primeiro x aqui, ó, eu descubro que x1 é 6 menos x2. E se eu substituir isso na equação de baixo, eu vou ter, então, menos 6 menos x2 mais 2x2 igual a 8. Então, isso aqui vai dar 3x2 igual a 14. Ou x2 igual a 14 sobre 3. Com esse valor de x2, eu vou obter agora, o x1 ele é 6 menos 14 sobre 3, multiplicando de cá, dá 18, né? Então, fica 18 menos 14, 4 terços. Então, esse ponto ótimo, esse ponto aqui, 4 terços e 14 sobre 3, 14 terços, é a solução ótima do problema. Tá? Bom, então com isso, a gente consegue determinar a solução ótima de problemas pequenos, problemas bidimensionais. Tá? Vou falar agora dos possíveis casos que podem surgir durante a resolução gráfica dos problemas. Então, nós temos 4 casos. Então, os casos são os seguintes. O primeiro caso acontece quando eu tenho uma solução ótima única e finita. Então, esse caso vai acontecer, por exemplo, se eu tiver uma região viável, quando que isso daqui é a minha região viável, limitada, e encontrar uma solução ótima que está em um único ponto. Outra possibilidade para esse primeiro caso acontece mesmo que eu tenha uma região viável ilimitada, tá? Então eu tenho que a minha região viável ela não é fechada, ela segue indefinidamente nessa direção aqui, mas ainda assim é possível que quando eu traçar o hiperplano perpendicular à minha função objetivo, supondo que eu tenho uma função objetivo
apontando nessa direção aqui. E quando eu traçar esse hiperplano, eu obtenho aqui uma solução ótima. A minha região viável ela é limitada se for possível traçar uma bola que envolve todo o meu conjunto viável. Então, isso daqui eu tenho uma região limitada. Nesse caso aqui, a região não é limitada, porque eu não consigo colocar uma bola que envolva toda a região viável do meu problema. Então, eu tenho uma região viável ilimitada. Mas, ainda assim, é possível que eu tenha uma solução ótima única. Outro caso acontece quando eu tenho infinitas soluções ótimas. Isso vai acontecer se o hiperplano correspondente à minha função objetivo, ele coincide com o hiperplano que define alguma restrição. Tá? Então, quando eu vou andando com esse hiperplano correspondente à função objetivo, eu vejo que ele coincide, ele é paralelo com o hiperplano que define alguma restrição. Nesse caso, o que vai acontecer? Eu vejo que eu tenho mais de um ponto ótimo. Então, na verdade, todos os pontos que estão nessa linha aqui, entre esses dois pontos, eles são soluções ótimas para o meu problema. Então, eu tenho infinitas soluções ótimas. Isso pode acontecer também, mesmo no caso que eu tenho uma região viável ilimitada. Tá? Supondo que eu tenho uma região viável ilimitada, aberta nessa direção aqui, e supondo que o hiperplano que define a função objetivo, ele aponta nessa direção, então pode acontecer dele ser paralelo a essa restrição aqui, e nesse caso, todos os pontos em cima dessa reta são soluções ótimas. Qualquer um deles que eu pegar é uma solução ótima. Então, novamente, eu tenho infinitas soluções ótimas. O terceiro caso, ótimo ilimitado. Esse caso acontece quando eu tenho uma região viável ilimitada e o gradiente da minha função objetivo, ele aponta em uma direção ilimitada. Então, quando eu traçar o hiperplano correspondente à função objetivo, eu vou verificar que eu consigo andar com ele indefinidamente nessa direção aqui. Então, eu posso andar para sempre nessa direção aqui, né? No caso, ele vai encostar aqui, vai continuar, mas o fato é, eu não tenho solução ótima para esse problema. Eu consigo sempre melhorar a minha solução atual, né? Então, se eu começar com uma solução aqui e for caminhando com ela nessa direção e depois continuar por aqui, eu vou ter uma solução viável cada vez melhor para o meu problema. Então, nesse caso, eu tenho um ótimo, quer dizer, eu não tenho solução ótima, tá? É o caso de ótimo ilimitado. Geralmente, isso significa que o problema está mal definido, porque na prática, dificilmente você vai ter uma solução que pode ser melhorada indefinidamente. E o último caso, eu posso ter uma região viável vazia. Então, pode acontecer, conforme eu vou desenhando o meu problema, né? Então, supondo que eu quero x1 maior que zero, x2 maior ou igual a zero, e aí eu tenho alguma restrição que define que eu quero os pontos nessa direção. Então, esses pontos aqui, eles correspondem às soluções viáveis do meu problema. Porém, pode acontecer de ter uma restrição dizendo que eu preciso dos pontos que estão de cá, né? Então, não existe, nesse caso, não existiria nenhum ponto satisfazendo todas essas restrições ao mesmo tempo. Não existe nenhum ponto que esteja ao mesmo tempo aqui e aqui. Então, um problema desse tipo ele não tem solução viável. Então, para fechar, nós vimos aqui como desenhar a região viável de um problema bidimensional, como encontrar a solução ótima desse problema e os 4 possíveis casos que podem acontecer. É o caso em que eu tenho uma solução ótima única e finita, infinitas soluções ótimas, um ótimo ilimitado e uma região viável vazia.